tarde, meus amigos. Começando aqui mais um Resenha Econômica, com aquele nosso tradicional fechamento semanal, com essa mesa redonda maravilhosa aqui, compostas pelos nossos amigos Everton e Eber, já transferindo a palavra para eles, já desejando aí uma boa tarde. Everton, tudo bem? Boa tarde, Ian. Boa tarde, Ever. Pô, prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje um time diferente aí, não lembro da gente ter feito junto. O Júnior sempre está presente aí, mas legal. Hoje vamos passar a informação pro pessoal aí de como é que foi essa semana. Beleza. E aí, Eber, tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Fala, boa tarde. Certo. Hoje o programa é um pouquinho diferente. Uma mudança no programa por conta de uma mudança, né? O Júnior tá fazendo mudança hoje. Então, mas vamos aí. Semana boa. Tivemos bastante verde na tela essa semana. Vamos ver como é que foi aí. Olha, acho que eu fui contemplado aí, né? Sorte aí para o fechamento semanal aí. Voltamos a fechar a semana aí no azul. Acho que fazia tempo, né, que não tinha um programa no azul. Eu acho, pô, eu particularmente, eu não lembro, tá? Apesar de acho que deve fazer uns 3 ou 4 programas aí que eu não participo. E, bem como o Heber falou, hoje o nosso William Bonner aí, o mercado financeiro, não pôde participar, está fazendo uma mudança hoje, né? Mas a gente não pode deixar de estar aqui trazendo conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, né? Trazer um pouquinho do que aconteceu essa semana, como a gente já falou aqui, uma semana de recuperação, né? Tivemos uma semana curta, né? Em função do feriado que a gente teve aí na terça-feira, menos liquidez no mercado, mas foi uma semana aí bastante proveitosa, né? A gente viu o índice subir novamente, inclusive foi uma semana aí onde a gente teve o fechamento, até puxando aqui, ó, Ibovespa fechando aí uma variação semanal de 1,61, olha só que legal, variação mensal do Ibovespa 3,31%. Graças a Deus aí, o nosso Ibovespa voltando a ficar verdinho. Hoje fechamos o dia aí com um índice batendo 114.648 pontos. Já o dólar teve um dia de queda aí, quase 1% de queda, 0,9 para ser mais preciso. No mês o dólar está praticamente aí na estabilidade, 0,2. E a cotação hoje da moeda fechou em R$ 5,45, né? Mas vamos trazer os detalhes aí de tudo que aconteceu aí no mercado financeiro ao longo da semana com o Everton. Vamos lá, Everton, traz a alegria para o pessoal aí. Realmente, semana boa, né? Semana a gente estava precisando, a gente vinha toda semana projetando aqui essa melhora, né? E ela não vinha, mas realmente foi uma semana muito boa, como o Jean comentou. A gente começou aqui a semana na segunda-feira, um clima de véspera de feriado, dia com baixo volume aí de negociação na B3. A atenção maior aqui se voltou novamente para as projeções de inflação do Boletim Focus, né? Uma curiosidade aí, pela 27ª semana consecutiva, eles elevaram a projeção para a inflação. Então, um mercado aí que esperava o IPCA de 8,50, o mercado agora espera o IPCA de 8,59, ante 8,51 que a gente tinha na semana passada, e a previsão para 2022 subiu de 4,11 para 4,17. Então, nenhuma novidade nesse sentido, a gente continua com projeções altas de inflação. Então, essa foi a tônica aí da segunda-feira no nosso mercado aqui, né? Na terça, como o Jean falou, a gente não teve pregão por aqui devido ao feriado, né, de Nossa Senhora Aparecida. Lá fora, os índices americanos eles fecharam em leve queda. Destaque aqui que eu trago para a fala do vice-presidente do Fed, o Richard Clarida, que deu declarações indicando que a redução de estímulos já pode vir agora na próxima reunião de novembro. Então, segue essa especulação sobre essa redução de estímulos no mercado americano. Na quarta, tivemos um movimento oposto ao exterior, na quarta e na quinta, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas fechamos aqui em alta, né? Uma alta até acima de 1%, uma alta bem interessante na quarta-feira,
sem nenhum motivo tão aparente, né, para essa alta, o que reforçou aí a teoria de muitos analistas de que o mercado brasileiro realmente tem muitas oportunidades, que realmente está barato, né, como muitos analistas falam. Nos Estados Unidos, eu dou destaque aqui para os dados da inflação ao consumidor, que veio levemente acima da expectativa dos analistas, isso na quarta-feira, né? Na quinta, por aqui, o cenário estava propício para um dia de ganhos, né? Lá fora, um dia bem positivo, mas o Ibovespa acabou aí devolvendo, né, os ganhos do começo do dia durante o pregão. Uma curiosidade aqui, mais uma vez o Ibov ele se deslocou das bolsas internacionais, né, fez um movimento contrário. Na quarta subiu mais que o exterior, e ontem, enquanto os índices tinham ganhos expressivos lá em Nova York, os indicadores, pelos indicadores de balanços corporativos, nessa semana começou forte lá a semana de balanços, a gente aqui não teve esse movimento, a gente teve um movimento de baixa na nossa bolsa brasileira. Aí alguns economistas ontem deram algumas explicações para esse movimento de contramão aqui no Brasil. O primeiro foi que os investidores estrangeiros estavam muito focados nesse começo de semana nos Estados Unidos e acabaram migrando, né, o capital para essa euforia das bolsas de lá. E uma outra explicação que os economistas deram ontem também é a questão de vencimento de opções que a gente teve essa semana na B3, então isso traz uma volatilidade a mais para o nosso mercado, como a gente sempre salienta aqui na semana que a gente tem o vencimento das opções. O destaque entre os indicadores nos Estados Unidos que eu trago aqui foram os pedidos de auxílio-desemprego, que atingiram aí 293 mil na semana passada, que se encerrou em 9 de outubro, enquanto a previsão era de 319 mil pedidos. Então veio essa diferença e veio abaixo. Bom, hoje, como a gente já falou aqui no início da nossa conversa, o Ibovespa ele fechou em alta, em meio a um bom humor que veio lá do exterior, né? Lá fora, esse otimismo ele se deve à temporada de balanços corporativos, como já falei aqui. Nós tivemos resultados, divulgação de resultados dos bancos aí acima das expectativas, bancos como Morgan Stanley, JP Morgan, os maiores bancos do mundo aí. Então, em meio a toda essa preocupação com a inflação, esse resultado dos bancos animou bastante o mercado, e aqui no Brasil acabou refletindo nas ações dos nossos bancos aqui, né, nos nossos bancões. A gente teve aí Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tendo um ganho bem expressivo hoje. A gente sabe que esses bancos ainda detêm uma participação bem forte no nosso índice, então acaba aí né, refletindo um pouco, a gente acabou refletindo esse ânimo do investidor internacional, mesmo a gente tendo aí o dia de vencimento das opções aqui no nosso mercado, que traria mais volatilidade. A última curiosidade que eu trago aqui da semana, antes de passar para o Ever e falar da parte política, é que hoje a B3 ela soltou um comunicado dizendo que a partir do dia 8 de novembro a Bolsa Brasileira ela passa a operar em horário estendido, com o pregão aí regular passando a ocorrer das 10 às 18 horas no horário de Brasília. Isso porque aqui no Brasil a gente não tem, né, mais o horário de verão, mas essa alteração é feita para a gente poder acompanhar o mercado dos Estados Unidos. O término de horário de verão lá acaba no próximo dia 7, né? E para a gente não ter essa diferença com os fechamentos da Bolsa lá em Nova York, a B3 resolveu fazer esse ajuste. Então, a B3 vai passar também a não ter o aftermarket, né, que a gente está acostumado. Então, esse aftermarket hoje ocorre entre 17 e 18 horas, então ele não acontecerá mais, e o expediente regular vai das 10 às 18 a partir do dia 8, próximo dia 8 de novembro. Foi isso aqui da minha parte, bastante informação, apesar de ter sido uma semana um pouco mais encurtada, mas como o Jean falou, é uma semana muito boa aqui para a gente. Passar a bola agora para o Eber, falar um pouco aí do cenário político e como foi a nossa semana. Direto, então, vamos lá. Semaninha mais curta, e quando a gente sabe que
Terça-feira tem um feriado, não tem perigo da nossa política trabalhar na segunda, né? Então, essa semana começou na quarta para a gente aí. Mas já começou animado, nossos meninos resolveram votar algumas coisas e o ponto principal aí foi na quarta-feira à noite que a gente teve a aprovação na Câmara aí do projeto que altera a regra do ICMS sobre os combustíveis aí, né? É uma preocupação constante, a gente até fica pouco satisfeito em saber que a classe política tá incomodada com essa inflação e com o custo, né, de viver no Brasil. Então, a gente teve a aprovação desse projeto e que altera a forma de cálculo do ICMS de cada estado nos combustíveis. Então, até hoje, né, a gente incide esse imposto sobre os últimos 15 dias aí sobre um valor médio, né, dos combustíveis no Brasil dos últimos 15 dias, e a partir de então eles querem, o projeto aprovado determina que seja uma média dos últimos 2 anos aí, que se só altere isso anualmente, né? Além de Não gostaram muito disso, né, Bê? então, os governadores não gostaram porque provavelmente vai reduzir a arrecadação, né? E também, e ao mesmo tempo que traz um alívio agora, traz uma preocupação, porque daqui 2 anos a gente pode estar com um valor de combustível muito defasado, né? Porque a gente está numa alta muito grande das commodities. É claro que a gente não sabe se até daqui 2 anos a gente vai estar isso mais no topo ainda ou se vai arrefecer, mas é sabido que as commodities aí têm altos e baixos, né? Então, em algum momento, esse tipo de modelo pode prejudicar o preço dos combustíveis lá na frente, né? Além de fixar o imposto sobre o combustível, sobre um valor fixo aí no combustível, né? Que hoje é cada estado aí que decide. Então, não ficou bem claro se cada estado vai decidir a alíquota, mas o valor base aí vai ser na forma desse novo cálculo, né? Então, os governadores ficaram bastante insatisfeitos, né? E esse grupo de governadores se articula aí para pressionar as bancadas no Senado, né? E também estão programando e apresentar uma ação no Supremo para barrar essa mudança. O argumento deles é que cabe aos estados definir as regras do imposto, né? Então, vai ser uma briga aí entre governistas, entre governadores e parlamento aí para definir, mas a grande possibilidade aí no Senado com um relatório um pouquinho diferente, com certeza, da Câmara, que isso passe. E até a gente sabe que é necessário, né? O ICMS sobre o combustível em cada estado é exorbitante. A gente acredita que isso pode diminuir, sim, e vai dar um alívio aí na nossa inflação, né? E depois da gasolina, o Arthur Lira ontem prometeu voltar forças para a Câmara na questão do gás de cozinha, né? Então ele prometeu aí talvez uma quebra do monopólio da Petrobras, o que agrada muito os nossos ouvidos, né? Inclusive na quinta-feira o Bolsonaro falou em privatizar a Petrobras, Arthur Lira falou em privatizar a Petrobras, o Guedes falou em privatizar a Petrobras. Então a gente sente aí que a classe política está vendo que realmente o monopólio e o controle estatal sobre qualquer tipo de produto aí não é benéfico para o povo, né? Então, até estranho a Bolsa não ter reagido a isso na quinta-feira, mas com certeza isso deve ter vindo na quarta, que a gente não entendeu como ela subiu, e até mesmo hoje, né? Um pouquinho hoje não, hoje foi junto com o exterior, mas quarta e quinta na contramão do exterior. Então, provavelmente esse tipo de preocupação e esse tipo de discurso agrada muito, e a gente né, tem um pouquinho mais de esperança que eles estão pensando em uma saída para todas essas situações aí, né? E além disso, Bolsonaro ainda afirmou que vai pedir para o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energias, para que volte a bandeira normal na conta de energia, né? A gente registrou algumas chuvas aí por todo o Brasil nas últimas 2 semanas. Bolsonaro falou que a crise hídrica está resolvida, o que é em parte verdade, né? E não é verdade, na verdade, né? Choveu muito pouco ainda, então ele já quer tirar essa bandeira. Hoje tem que chover, né? Não chove realmente onde tem que chover. Deu uma chovida boa ainda, já deu uma aliviada, né? Mas a nossa crise ainda não está resolvida. A gente precisa de mais chuvas aí para os reservatórios voltarem aos níveis normais, né? Mas assim já deu um alívio e ele vai fazer essa queda de braço aí para que
volte a cobrança aí um pouquinho menor sem a bandeira vermelha, né? Vamos ver se ele vai conseguir ter essa autoridade e se ele não vai também desregular o sistema de energia no Brasil. Mas há a possibilidade, né? De volta, é, de volta ao Senado, então, essa semana os governistas também, os parlamentares governistas querem começar a fazer pressão para o Rodrigo Pacheco aí para que ele interceda frente ao Davi Alcolumbre aí pelo agendamento da sabatina do André Mendonça na CCJ, né? O André Mendonça é indicado ao STF do presidente Bolsonaro, já faz praticamente 2 meses aí que foi indicado, e o Davi Alcolumbre está segurando essa sabatina. Sem essa sabatina não tem votação no Senado e ele não vai para o STF. E essa semana chegou a se cogitar aí que ele vai segurar isso até o fim do mandato dele, deixando essa sabatina para 2023, e caso seja reprovado, que o novo presidente, né, no caso de uma não reeleição do Bolsonaro, que o novo presidente escolha esse nome aí. Então, uma jogada política bastante ousada, digamos assim, né? Porque vai tirar do colo do Bolsonaro aí uma indicação para o STF, que a gente sabe que é uma das coisas mais importantes aí no período, né, de governo de um exercício do governo federal, né? Então, vamos ver também como é que vai ser essa queda de braço aí entre Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, os governistas. Vamos ver se o Alcolumbre vai conseguir represar essa sabatina aí tanto quanto for possível, né? Até porque se ele tivesse certeza que seria reprovado a sabatina, ele já teria começado, né? Já que ele está inclinado a não aceitar esse nome aí, mas ele precisa ter essa certeza para marcar a sabatina. Então, vai ficar complicado, e além de que a situação do Senado, né, a relação do Senado está um pouco pior que o governo, e principalmente em outras agendas também, como a reforma do imposto de renda, aí, que agora vai passar também pelo Senado. Né? Para a semana que vem, vão seguir as discussões aí sobre o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, né? Com esse impasse no imposto de renda, que essa reforma seria a saída para financiar esse Auxílio Brasil, né? Já que parece que não vai andar ainda esse ano essa reforma do imposto de renda, ganha força a alternativa de corrigir o Bolsa Família pela inflação e criar um benefício temporário de 14 meses para atingir R$300, e assim escapar das compensações exigidas pela lei de responsabilidade fiscal. Então, mais um crédito extraordinário em vista aí, né? Principalmente se a situação da pandemia se agravar minimamente, né? O que a gente vê são os números caindo constantemente, mas se der alguma pioradinha, com certeza a gente vai ter que recorrer a mais créditos extraordinários, coisa que não é legal para o nosso fiscal, né? Falando em fiscal, a PEC dos precatórios, os cálculos dos técnicos do Congresso publicados em jornal ontem mostram que o adiamento do pagamento das sentenças pode chegar a 346,7 bilhões em 2030, considerando uma adesão baixa às principais modalidades de pagamento extra-teto. Então, essa prorrogação aí pode virar uma bola de neve muito grande até 2030. Então, talvez essa saída dos precatórios vai ser uma questão bastante importante tanto para o nosso fiscal, tanto para a nossa política, porque o próximo presidente também vai ter essa bucha na mão aí. É uma bucha que foi criada lá atrás. Então, eu particularmente acho que deveria ser revisto todos esses precatórios e processos, e como já houve auditoria da fila do INSS, né, a gente tem que ver de onde que veio isso aí. Muito processo perdido por falta de prazo, por perder o prazo, a AGU perdendo prazo e o governo tem que pagar. Então, a curto prazo realmente tem que ser um parcelamento, alguma coisa, porque nós não temos condição de pagar esses precatórios que estão programados para o ano que vem, mas a longo prazo, que seria considerando esse 2030 aí, talvez uma revisão de todos esses processos aí, porque senão vai ser um problema gigantesco aí para frente. Então vamos ficar atento nisso aí, que pode prejudicar muito o nosso fiscal, né? E aproveitando esse embalo de fiscal, a fechar com o orçamento de 2022 também não tá muito fácil, e agora inclui-se também o montante necessário para reduzir a fila de espera do INSS, que tem 1,8 milhões de pessoas e demanda 11 bilhões de reais. Então, mais
probleminha aí para o nosso querido Paulo Guedes colocar e ajustar as contas e tentar acertar esse orçamento aí, que não é fácil, sobra muito pouco, cobertura é curto, a vontade é dar dinheiro para todo lado, mas infelizmente a gente gasta demais sem poder escolher, né? A grande parte da nossa arrecadação já está carimbada com dívida e salários e previdência, basicamente, né? E, por fim, a CPI da pandemia vai chegando ao fim, aí o relator Renan Calheiros já prepara o seu relatório final, que vai ser apresentado no dia 18, terça-feira, no Congresso, e vai ser votado na quarta-feira, dia 19. Então, essa votação vai ser muito importante para ver também qual vai ser a força do governo dentro do Senado Federal, e já que o relatório já ultrapassa 1.200 páginas e deve indiciar Bolsonaro por ao menos 11 crimes. Então, vai ser um tom bastante pesado contra o governo aí, e nós vamos ver se vai ter força de passar esse relatório. A base governista já prepara um relatório paralelo também, então, né, a CPI teve dois lados, né, um visto por um lado e outro visto por outro, um via um problema, outro via outro, e o relator, junto com o presidente e a maioria dos membros, vão formar esse relatório de oposição, vamos dizer assim, né? E, além disso, a comissão deve se transformar aí numa frente parlamentar de análise de Covid, não sei exatamente o nome, mas vai se transformar numa frente parlamentar aí com reuniões periódicas, ou seja, eles querem ficar até 2022 batendo nisso aí, porque é muito assunto e muita oportunidade de palanque eleitoral, né? É mais ou menos isso que aconteceu essa semana, e semana que vem tem mais coisa lá em Brasília para a gente ficar de olho. Isso que a semana foi curta, né? Mas a confusão é incessante, né? Eu acho que se não tivesse expediente durante a semana no Congresso, nós ia ter um monte de notícia, porque é o fiscal que vai se empurrando, é a preocupação com inflação, em CPI, em investigação, então a máquina nunca para, né? Mas engraçado que parece que os ânimos assim dos investidores parece que deu uma acalmada em relação à parte política nessas últimas 2 semanas, né? Acho que o próprio discurso do Bolsonaro ele vem mudando desde ali da época da independência, né? Quando teve toda aquela depois da carta do Temer, né? E exatamente, foi logo ali depois ali da questão do feriado ali de independência. Eu acho que o tom do governo, assim, o discurso mudou bastante. Eu acho que teve uma preocupação aí sobre as percepções de mercado, né? Então, isso é bom, obviamente, né? Porque aí deixa o mercado trabalhar sem muita especulação, mas, assim, tirando aí sobre tudo que você acabou de falar, o Everton também, realmente, o momento ele ainda continua bastante complexo, né, delicado. Falando aí da parte de gastos do governo, a gente vê, pô, a conta não está fechando, cara, né? Apesar de a gente ter visto aí dados, indicadores importantes essa semana, saiu o volume de serviços que aumentou consideravelmente, bem acima da expectativa, né? E esse componente tem um peso importante no nosso PIB, representa quase 60%, né? Embora a parte de indústria e varejo tenha decepcionado, mas a parte de serviço tem trazido aí bastante notícias positivas aí para a nossa economia, né? Reflexo aí do avanço da vacinação, né? Chegamos aí a 150 milhões de brasileiros vacinados, então a gente torce para que esse número aumente cada vez mais rápido, né? Para que a gente possa, daqui a um tempo, quem sabe não ter mais essa preocupação com máscaras, né? E a gente voltar a ter uma economia 100% aberta. A gente sabe que tem algumas cidades mais para o interior que ainda vivem um tom mais ainda preocupante, né? E no exterior, sem dúvida nenhuma, concordo ali com tudo que o Everton falou. Eu acho que o investidor estrangeiro que tem levado a nossa bolsa para cima nesses últimos dias, e lá fora a gente começou essa bateria de divulgação de resultados, né? Começou essa semana aí com os bancos, né, que apresentaram resultados excepcionais. Isso mostra aí o fortalecimento da economia americana, apesar de os dados de emprego, eles virem ainda abaixo. Acho que, se eu não me engano, acho que depois de
27 semanas, eu acho uma coisa assim, me corrija se eu estiver errado, Everton, que esse número vinha abaixo de 300 mil, ele sempre vinha acima de 300, e agora veio abaixo de 300. Mas eu acho que agora é uma questão de tempo, né, para a gente ver aí as economias estarem realmente fortalecidas, sólidas. Os Estados Unidos já vem aí declarando já há algum tempo aí esse movimento aí de mexida no tapering, né, para reduzir esse ritmo de recompra. Então, vamos torcer para que a próxima semana seja uma semana tão tranquila como foi essa, uma semana de recuperação. Geralmente, final de ano é uma época onde a gente vê o repique da Bolsa, né? Então, torcer para que isso aconteça, mas até queria a opinião de vocês aí sobre tudo que tem acontecido, embora vocês fizeram um resumo aí da semana, mas colocar um pouco do olhar de vocês aí sobre o que vocês esperem para a próxima semana, para esse fim de ano também. Bom, fazer uma observação aqui, até que eu acho bem relevante para quem está ouvindo a gente, ou for ouvir, né? O Weber falou sobre o Paulo Guedes ali, que ele acaba, entre aspas, sempre sofrendo aí com essas retaliações que a gente tem contra o governo. E eu vi uma manchete da Investing que me chamou a atenção. Paulo Guedes deu uma entrevista para a Bloomberg essa semana, e a manchete da entrevista estava assim: inflation goes high in Brazil. O ministro fala que a inflação no Brasil vai para as alturas. E aí eu fui, por entender um pouco de inglês, eu fui ver essa entrevista, né? E ele fica até um pouco brabo, o Paulo Guedes, porque ele tenta falar de todos os indicadores, do valuation das empresas, fala da Bolsa do Brasil, fala dos cortes de gastos do governo, e a menina que está entrevistando ele nem deixa ele falar, sabe, dessas coisas, só fala, não, a inflação está alta, a inflação está subindo e tal, e ele acaba concordando, porque a gente sabe que é óbvio que a inflação está subindo, a gente vê isso, a gente tem essa crise, a parte da energia vem pesando bastante, né? E a gente sabe que não é uma exclusividade do Brasil, isso a inflação está no mundo, né? Então, esse ponto eu achei bem interessante para trazer, porque a gente lê às vezes uma notícia, uma informação que realmente às vezes não passa o que é a realidade, né? E a realidade é o balanço das empresas, é o resultado das empresas, é o que a gente consegue mensurar, né? Os dados. Óbvio que o macro influencia muito, mas até um outro detalhe, o Stuberg essa semana, o gestor famoso da Verde Asset, ele falou que para ele, né, o PIB que os analistas da Focus ali colocam para o ano que vem, um crescimento bem baixo assim para o Brasil, ele acha que o Brasil pode surpreender muito e que esses dados aí estão sendo colocados aí pejorativamente, né, digamos assim, para baixo, e que ele espera bastante aqui ainda da economia brasileira. Então é isso, a minha visão é essa, né, tendo em vista que a gente acompanha as notícias do mercado todo dia, então eu acho que a Bolsa brasileira ainda tá bem barata, ainda tem bastante oportunidade, óbvio que a gente sabe que tem muita volatilidade por essa questão política, vai ter essa questão da CPI ainda, mas eu acredito bastante numa recuperação, como o Jean falou, esse rally de final de ano é uma coisa um pouco, digamos assim, tradicional do mercado, e eu acho que o investidor de renda variável, principalmente, pode ter boas surpresas aí nesses últimos meses do ano. Até o bolão nosso aqui, eu o Weber e o Júnior fomos bem otimistas na semana passada, acho que a gente botou 115, 115,5 e 116, eu não tenho os números aqui, mas acho que foi mais ou menos isso, então quase acertamos aí. Eu acho que a linha é mais ou menos essa mesmo. A gente fica um pouco satisfeito que a parte política começou a olhar um pouco mais para os problemas do Brasil e não brigar entre si, né? Eu acho que isso está muito forte. Isso é um reflexo também da diminuição aí da pandemia, né? Já não é um problema, né, que se tornou muito político isso aí, então a gente vem diminuindo mortes, vem diminuindo casos. Eu acho que a gente está conseguindo controlar muito graças à vacinação e também, né, apesar dos pesares, a competência do governo de ter conseguido imunizar o brasileiro, né? A gente sabe que, apesar de ser um país rico, não sobra tanto recurso e não é tão fácil também, né? Porque tem muito país ainda correndo atrás de vacina e para a gente já está praticamente sobrando, né? Então eu acho que assim, a partir do momento que eles começam a olhar para os problemas, eles têm que dar um pouquinho de resultado, e é isso que a gente espera, que venha um resultado no nosso parlamento, dos nossos juízes, do nosso executivo, para que, né, faça o que eles têm que fazer, que é tentar aos poucos ir mudando
a regra do jogo para facilitar e não para dificultar, né? Então, eu acho que isso é percebido pela Bolsa, principalmente essa semana aí que a gente teve boas notícias. E com o passar da pandemia, agora, pô, a gente está vendo um setor de lazer totalmente em expansão aí, a gente, pô, vai procurar hotel, vai procurar passagem, está tudo lotado, então o pessoal está voltando com tudo no consumo. O varejo, com certeza, para o final do ano vai ser muito bom, porque as pessoas estão carentes, estão, né, querem confraternizar, dar presente, enfim, né, fazer compra, fazer aquilo que faz quase 2 anos que a gente está sem fazer aí. Então, eu acho que a gente vai ter uma recuperada, se preocupar um pouco, talvez, com endividamento, mas eu acho que a gente tem uma recuperada, a gente tem uma demanda represada muito grande desde lá do final de 2019, quando a gente estava num ótimo momento e fomos afetados aí por essa pandemia, então a gente tem plena condição de recuperar. A Bolsa hoje, no menor preço-lucro, né, no indicador de preço por lucro, aí, é o menor de quase todos os tempos. Aí. Então, motivos nós temos bastante para acreditar no Brasil e vamos continuar acompanhando para ver se o país do futuro vai continuar sendo o país do futuro, né? Apesar desse futuro nunca chegar. Não, resumindo, acho que sintetizando tudo que a gente falou aqui, o momento realmente ele ainda é complicado, mas não por isso ele não traz oportunidades, né? Então, sempre importante a gente ter uma assessoria, ou se você não tem uma assessoria, buscar o conhecimento aí para poder tomar as melhores decisões. E vamos fechar aqui, né? O nosso programa, estamos chegando aí no final, mas antes disso a gente tem que fazer aquele nosso bolão, né? Aquele bolão sagrado de toda sexta-feira. Vamos começar então aí, já que o Everton abriu hoje os destaques aqui do programa, vamos começar hoje com o bolão com o Eber. Dá o seu palpite, Eber, semana que vem. O Everton falou que semana passada vocês foram otimistas, vão continuar aí com esse otimismo aí para a próxima semana? Com certeza, né? Eu sou um eterno otimista, então eu vou jogar nos 118 mil pontos. Nossa, 118 mil pontos. Quando o Ibope sobe, ele sobe de verdade. Sobe para valer. Vambora. Foi o Breda que falou isso pra gente no podcast, que o Ibope, quando tá para subir, é igual o fogo no pé do mato seco. Só sobe de uma vez só. E aí, Everton, qual é o palpite para a próxima semana? Eu continuo bem otimista também. Eu acho que não tanto quanto o Weber, mas eu acho que em 116,5 aí é o meu palpite. Acho que a gente 116,5. vai continuar essa recuperação só para não deixar passar em branco, que a gente não falou, né? A gente costuma sempre dar uns pitacos aí na questão das cripto, no mercado de criptoativos, né? Essa semana foi bem movimentada. Estou até aqui pegando os dados do Bitcoin essa semana de variação, não consegui pegar aqui ainda, mas olha, semanal aqui, diário, só hoje foi 9% quase. 15% essa semana e no mês 42%. Excelente, Eber. Então, assim, Quase 43, então, assim, esse mercado comprova que ele é muito volátil, né? Deixando muita gente animada agora, mas fica a dica aí das pessoas que trabalham com isso todos os dias para terem bastante responsabilidade nessa questão de aplicar em criptoativos, em criptomoedas, em fan token, enfim, todo esse mercado que ainda não é regulamentado e que tem muita volatilidade. Então, do mesmo jeito que subiu 15 hoje, pode cair 50 amanhã. Então, não querendo que vocês deixem de investir, vocês, nossos clientes, pessoas que estão nos ouvindo, mas que investam com responsabilidade e sabendo de todos os riscos. Eu acho que mais importante do que a moeda ou o criptoativo, eu acho que é a intermediação, né? Quem que vai fazer essa compra para você, né? Se é né? No nosso caso, a XP Investimentos é a intermediadora, né? A gente vai aplicar para os nossos clientes, ela faz intermediação. No caso das criptomoedas, são muitas casas, algumas confiáveis, algumas não, né? Nenhuma delas regulamentada, então eu acho que a maior atenção para quem quer investir nisso aí, nessas moedas que ainda não estão na bolsa através de ETFs, né, que com certeza procurem uma casa mais idônea aí, tenham boas recomendações, porque às vezes você pode investir na coisa certa e não conseguir resgatar o dinheiro. Isso é o pior de tudo. Então,
Na dúvida, procure aí uma assessoria de investimentos e busque alguns produtos aí dentro da Bolsa Brasileira, dentro da Nasdaq, inclusive, que temos alguns acessos aí a esse mercado e você não precisa ficar de fora por não ter certeza, né? Excelente, pessoal. Agora eu vou dar meu palpite, né? A gente teve aí 118 mil, 116.500. Eu vou ficar no 116, tá? Um pouquinho menos otimista. Ótimo. Sendo otimista, mas nem tanto quanto os nossos amigos aqui. Então, se alguém acertar, já tá bom, né, Gê? se bater 116, cara, né? Acho que já podemos terminar a semana feliz, né? O mercado está dando continuidade a esse movimento de alta, né? Isso aí. Então é isso, meus amigos. Fechando aí o programa, agradecer a presença de todos vocês, Everton, né? Vocês tenham um ótimo final de semana, que semana que vem a gente possa nos reencontrar aqui. Se a gente não se reencontrar, acho que um de nós vai estar por aqui, né? Dando continuidade a esse trabalho bacana que a gente vem fazendo aí já há mais de um ano, trazendo esse conteúdo no fim da semana, né? De forma descontraída, um conteúdo também de fácil entendimento. E é isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu, Jean. Bom fim de semana a todos e até mais. Valeu, bom final de semana, pessoal. Um abraço. Um abraço.